Olá, sejam muito bem-vindos. No nosso mundo, que está sempre acelerado, cheio de coisas acontecendo, encontrar uma sabedoria de verdade, bom, isso é um desafio e tanto, né? Hoje, a gente vai buscar umas dicas, uma orientação com uma das mentes mais brilhantes da história. E essa é a grande pergunta, não é mesmo? Nós somos bombardeados por informação o tempo todo, mas será que isso significa que estamos ficando mais sábios? O mais incrível é que Confúcio, lá atrás, há 2500 anos, já estava pensando exatamente sobre isso. Ok, então vamos mergulhar um pouco nisso. Antes de a gente entender a filosofia, é legal conhecer a pessoa por trás dela. Ele não era uma figura mítica, sabe? Era alguém de carne e osso que, assim como nós, estava em busca de respostas. E isso é muito importante. Ele não nasceu em berço de ouro, muito pelo contrário. A sabedoria dele foi conquistada com muito esforço, não foi algo herdado. E isso, na minha opinião, faz dele um guia ainda mais inspirador. Olhando essa linha do tempo, a gente vê que a vida dele foi uma busca constante. Desde a adolescência até os seus últimos dias, Confúcio estava totalmente imerso nesse ciclo: aprender, colocar em prática e depois ensinar. Uma jornada e tanto, sem dúvida. E aqui está o ponto de partida de tudo. O que é fascinante é que começou com uma decisão, uma escolha dele. Para Confúcio, a sabedoria não é algo que simplesmente acontece, sabe? É uma escolha ativa. Agora vamos para os conceitos principais, a base de todo o pensamento dele. São basicamente duas ideias-chave que a gente precisa pegar para entender o resto. Essa frase aqui é fortíssima. Ela mostra o valor imenso que ele dava para essa ideia de encontrar a direção certa na vida. Não é uma busca qualquer, é o propósito da existência. O primeiro conceito é o caminho, ou tal. Dá para pensar nisso como a verdade fundamental das coisas, a harmonia do universo que todo mundo deveria se esforçar para entender e para seguir. E ao seguir o caminho, a pessoa desenvolve a virtude, ou té. E não é só ser bonzinho, é ter um poder moral real, prático, uma força que vem de dentro e que permite agir da forma correta no mundo. Certo, agora que a gente já sabe o objetivo, a pergunta é: como chegar lá? E Confúcio nos dá um método bem prático, que se baseia no equilíbrio entre duas atividades da nossa mente. Essa aqui é a fórmula dele, e é genial na sua simplicidade. Aprender e pensar não são coisas separadas, uma ou outra. São as duas asas que a gente precisa para conseguir voar. Aqui fica bem claro qual é o problema. De um lado, se a gente só acumula informação sem refletir, o resultado é pura confusão. Já do outro lado, se a gente só reflete sem ter uma base de conhecimento, o resultado pode ser perigoso, com ideias sem fundamento. O segredo está todo no equilíbrio. O primeiro passo desse método todo é a honestidade intelectual. Ser radicalmente honesto. Admitir a própria ignorância não é uma fraqueza de jeito nenhum. Para Confúcio, esse é o verdadeiro começo do conhecimento. E essa honestidade tem uma consequência prática na vida em sociedade. O ponto central aqui é a sabedoria de saber a hora de ficar quieto. No mundo em que todo mundo tem uma opinião sobre tudo, essa é uma lição poderosa. Ok, então se a gente pratica esse método de aprendizado equilibrado, que tipo de pessoa nos tornamos? Vamos dar uma olhada no ideal que Confúcio propõe. O objetivo, então, é se tornar um cavalheiro, não no sentido de etiqueta, mas no sentido de uma pessoa nobre, virtuosa. O foco não é ter riqueza ou status, mas sim a excelência do próprio caráter. Essa é a grande conquista. Isso não é nada abstrato, viu? Confúcio nos dá uma lista bem prática. Cada um desses 9 pontos é como um exercício diário de atenção e autodesenvolvimento, desde como a gente vê o mundo até como a gente lida com a raiva. Acima desse cavalheiro existe o sábio, um ideal tão perfeito, mas tão perfeito que o próprio Confúcio dizia que nunca tinha encontrado um. E isso serve para nos lembrar que a busca pela sabedoria é um processo sem fim. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso foco, porque para Confúcio, essa sabedoria que a gente cultiva individualmente não é um fim em si mesma. Ela tem um propósito muito maior que se estende para toda a sociedade. Essa é uma ideia bem radical se pararmos para pensar. A política não é sobre poder, é sobre caráter. Um líder que é virtuoso acaba inspirando virtude no povo. A saúde de um país começa com a saúde moral dos seus líderes. E aqui a gente vê a diferença na prática. Governos que se baseiam só no medo e na punição criam uma obediência superficial. Por outro lado, um governo que se baseia na virtude, no exemplo moral, inspira uma transformação
real, que vem de dentro das pessoas. No final das contas, tudo se resume a isso. A maior prova de sabedoria não é o isolamento, e sim o serviço ao próximo. Cuidar do bem-estar de todo mundo. Essa é a verdadeira tarefa de um sábio. Então, para a gente resumir, a sabedoria para Confúcio é uma jornada que dura a vida toda. É a gente equilibrar o que aprende com o que pensa, para se tornar uma pessoa melhor e, com isso, ajudar a construir uma sociedade melhor para todos. E para fechar, fica uma provocação final. Pensem comigo, na nossa cultura de hoje, de validação externa, de opiniões instantâneas, da busca por likes, como é que as ideias de Confúcio sobre honestidade e virtude interna se aplicam? É algo para a gente refletir, não acham?